sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Colocast. O episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que faz toda a diferença quando falamos sobre o câncer coloretal, que é o cuidado com as estomias. Bom, quando a gente fala sobre cirurgia intestinal, surge um medo muito grande e muito comum, que é: vou precisar usar bolsinha? Mas o que nem todo mundo entende é que o que é uma estomia, por que ela é feita e como é o cuidado depois disso. E principalmente como esse paciente ele é acompanhado dentro do sistema de saúde, do SUS, especificamente. E para ajudar a gente a entender melhor isso na prática, a gente vai ter o prazer de receber a Vívia, que ela é enfermeira estomaterapeuta, responsável pelo serviço de estomias do município de Botucatu. Seja muito bem-vinda, Vívia. Obrigada, estou muito feliz com o convite. É uma honra sempre poder falar um pouquinho do mundo das estomias. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse, para quem está assistindo aqui, o que é o enfermeiro estomaterapeuta. O enfermeiro estomaterapeuta é o especialista, tá, na estomaterapia. E ele trabalha no cuidado das pessoas com feridas, lesões de pele, com estomias e as incontinências, né, urinárias, fecais ou disfunções miccionais. Bom, trazendo para a prática, como é que funciona o seu trabalho aqui em Botucatu? Você acompanha quantas pessoas, mais ou menos, hoje em dia? Hoje eu tenho 121 pessoas sob meus cuidados, né, que tem um estoma. Bom, agora pensando nessa condição, o que seria uma estomia? Estomia é um termo amplo, então ela é uma abertura, né, cirúrgica que vai expor um órgão em alguma superfície corporal. Então, para exemplificar, para ficar mais simples, se essa abertura for na traqueia, o nome é traqueostomia. E aí é uma função respiratória. Se essa abertura for no estômago, é a gastrostomia, que tem uma função de alimentação, de nutrição. Quando é um estoma de eliminação, no caso a gente vai falar de eliminação ali do intestino, então ele vai ser também chamado de enterostomia, estoma de eliminação. Então a exposição ali, a abertura é no intestino. E quando que é necessário? E em que partes elas podem serem feitas também? Então, aí a gente tem aqui essa maquete maravilhosa do intestino grosso, né? Que a gente tem intestino dividido em intestino delgado, né? Que ele fica aqui no meio, que na maquete ele não aparece. Mas a gente tem daí também o intestino grosso, que é aonde acontece o câncer coloretal, tá? Então, aqui vocês veem, por exemplo, essa parte é o colo ascendente. Então, o intestino grosso ele é chamado de colo, né? Então, essa parte aqui é o colo ascendente, que fica do lado direito do nosso abdômen. Aqui é o colo transverso, tá? Que ele atravessa aqui o nosso abdômen. E do outro lado, ele desce aqui ao colo descendente, tá? Do lado esquerdo do nosso abdômen. Aí tem o sigmoide, que faz essa curva aqui que parece um S, o reto, que é essa porção final, e ânus. E o estoma, que é essa exteriorização do intestino, né? Através da abertura cirúrgica que ele vem ali para fora na parede, no abdômen, ele pode ser feito em qualquer porção do intestino. Então, pode ser tanto aqui no colo ascendente, no colo transverso, né? Geralmente do lado direito aqui, no colo descendente, aqui no sigmoide. Quando ele é realizado esse estoma aqui no colo ascendente, ele vai chamar colostomia ascendente. Quando ele é aqui no colo transverso, ele vai chamar transversostomia ou colostomia transversa. E quando é no colo descendente, a gente vai falar que tem uma colostomia descendente. Ou uma sigmoidostomia, ou uma colostomia aqui no sigmoide, tá? Mas então, Vivian, você mostrou pra gente certinho como é dentro do abdômen, mas como que é pra a gente externalizar isso? Certo, então vou mostrar aqui na tela que vai ficar melhor para vocês entenderem. Nós temos ali a colostomia, você tá vendo que tem ali aquela pontinha vermelhinha? Então aquilo é o estoma, você tá vendo que foi feito um corte ali, nessa parte mais inferior, né, do intestino, aqui do lado esquerdo. Ali provavelmente tinha um tumor e ele colocou a alcinha do intestino, ela vem para fora, tá? Ela fica no abdômen. É como se o bumbum viesse para a barriga, sim, tá? Quando a gente vem aqui para essa outra imagem que está escrito ileostomia, você vê que é aquela parte que eu falei que aqui não tem na maquete, que é esse intestino mais delgado. Tá vendo que
porção final dele tem esse estoma, essa alcinha, e ela que vai estar exteriorizada no abdômen. Então, o que você vê parece um botãozinho vermelhinho, que é o estoma, tá? E aí, você pode estar pensando, tá, mas aí essas fezes, elas vão sair ali no abdômen, e aí? Vai usar fralda? O que que acontece? Não. Eu mesmo já te pergunto e já te respondo. Para isso que existe o equipamento coletor. As famosas bolsinhas, né? Que pode ser a bolsa de colostomia ou ileostomia. Então, se essa bolsa for colocada nessa alça exteriorizada que chama ileostomia, ela vai ser uma bolsinha de ileostomia. Se for na alça exteriorizada, que é a colostomia, é uma bolsa de colostomia. E aí, ó, você tá vendo que tem aquela bolsa, por exemplo, de uma peça, o que que ela é? O que que é a bolsinha? A bolsinha nada mais é do que uma placa adesiva que tá acoplada a uma bolsa coletora, né, olhando lá na imagem. Então, essa é de uma peça e ela é intestinal. E aí, ela vai ficar fixada no abdômen para coletar fezes e os gases, tá? E aí, do outro lado aqui, a gente tem um equipamento coletor ou uma bolsa de 2 peças. Então, tem a placa ou base separada da bolsa. E aí, conecta uma na outra como se fosse uma peça só. Que fica melhor para fazer higiene, fica melhor para poder esvaziar no vaso sanitário. Quando é 2 peças, dá para lavar melhor. Tá? Então, cada caso vai ter uma indicação de uma peça ou 2 peças, mas aí são modelos assim para vocês conhecerem o que que é a famosa bolsinha coletora. E quando exatamente é necessário? Quando é necessário. Todo paciente que tem um câncer coloretal, ele precisa ele precisa de um estoma e uma bolsa de colostomia, uma estomia? Não. Então, hoje em dia, né, com o avanço aí das técnicas cirúrgicas, aquela pessoa que ela vai para uma cirurgia planejada, que teve acesso a um preparo intestinal, né, dependendo do estadiamento do câncer, ela pode passar por um procedimento cirúrgico. Geralmente, o tratamento para o câncer ele é cirúrgico. E não precisar fazer um estoma, não precisar usar uma bolsa coletora, tá? Mas vai ter alguns casos, por exemplo, a pessoa chegou com uma obstrução intestinal, né, que é um caso um pouco mais complexo, e aí ela precisa fazer o desvio desse trajeto, né, das fezes no intestino, porque você imagina que aqui tem um tumor que obstruiu esse trajeto, e essas fezes, ela pode cair aqui na cavidade abdominal, né? Então, acaba fazendo esse procedimento, que é a estomia, exterioriza o intestino para deslocar essas fezes para uma bolsinha coletora. Sim, então, nesse contexto, surgem alguns nomes que podem acabar trazendo algumas dúvidas, que foi os quais você já citou, que é a colostomia e a ileostomia. Você pode explicar certinho, dar mais pra gente? Então, a colostomia é se a exteriorização vai ser do intestino grosso ou do cólon. Então, o estômago ele vai ser construído em qualquer parte aqui do intestino grosso. Quando é naquela parte do intestino delgado, que ele fica aqui dentro, tá? Que ele é mais fino, aí a parte final dele se chama íleo, e como é ela que é exposta na parede abdominal, aí ela chama ileostomia. Tá? Então, tem a colostomia, intestino grosso, que é o cólon, e a ileostomia, que é do intestino, a porção final do intestino delgado. Geralmente, a ileostomia fica do lado direito, mas em algumas exceções ela pode estar do lado esquerdo também, e a colostomia pode estar em qualquer porção aqui do intestino. E a estomia é algo transitório ou é algo permanente? Os dois, né? Então, ela pode ser ali temporária. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa ela tem um câncer coloretal, ela precisou fazer essas terapias adjuvantes de quimioterapia, radioterapia, né, para tentar reduzir esse tumor, por exemplo. E aí, então, o médico, o cirurgião, junto com o oncologista decidem lá e acaba fazendo, por exemplo, uma ileostomia de proteção, porque essa área, né, que, por exemplo, foi exposta à radioterapia, ela fica mais sensível. Então, quando tem aquela sutura, que chama anastomose, ali dentro do intestino, onde foi retirado o tumor, se as fezes passar por ali, pode ter um rompimento, pode ter vazamento, fístulas. Então, para proteger essa área, desvia o trânsito, tá? Então, cria essa ileostomia de proteção. E aí, é um estoma temporário. Quando cicatrizou essa sutura, que é a anastomose, depois de um tempo, pode acontecer a reversão, que é trazer essa alça intestinal para dentro e reconstruir o trânsito. Agora, quando é, por exemplo, um tumor, esse câncer, ele é mais baixo, mais próximo aqui ao ânus, essa parte baixa do reto, às vezes tem que remover, por exemplo, esfíncter anal, e aí não tem chance de fazer essa religação do intestino, né?
Então, acaba que eles fazem, muitas vezes, uma cirurgia definitiva. Bom, e para os pacientes com estomia, como que deve ser realizado o acompanhamento com os profissionais de saúde? Tem que ser multiprofissional, né? É muito importante que seja multiprofissional. Então, desde que essa pessoa ela fez um diagnóstico, vamos pensar que começou um diagnóstico lá na atenção básica ali, né? Numa unidade básica de saúde. Então, ele começa ali com um clínico geral, uma equipe de enfermagem, né? E aí ele vai passar por um serviço mais especializado, em outro nível de atenção. Então, ele precisa estar ali com um coloproctologista, às vezes ele vai precisar também de um oncologista, e ele precisa de suporte, muitas vezes, nutricional, então precisa ter ali uma equipe multinutricionista, tem que ver as condições dele sociais, financeiras, então muitas vezes precisa de um apoio também de assistência social. Alguns pacientes, eles estão tão debilitados que eles precisam de uma fisioterapia motora, então entra também um fisioterapeuta. E aí entra o enfermeiro estomaterapeuta, que é aquele profissional, o enfermeiro especializado para cuidar dessa pessoa com estomia, né, que tem que acompanhar, assim, quando se fala em acompanhamento, a partir do momento do pós-operatório dele, já entra esse trabalho. O estomaterapeuta, ele já pode começar lá no pré-operatório, né, no intraoperatório e no pós-operatório. Mas aí, no caso aqui, que a gente está falando, ele vai ser acompanhado aqui na rede de atenção de Botucatu, no pós-operatório, e precisa ser, principalmente esses primeiros 6 meses, eles são essenciais, e tem que ser consultas, assim, frequentes, né, e conforme a necessidade também. E depois da cirurgia, vem uma fase muito importante, que é a adaptação. Quais são as principais dificuldades, os principais desafios que você vê nessa fase? É aí que entra meu trabalho, que inclusive é um trabalho, assim, muito bonito e gratificante, porque a gente trabalha, é um trabalho do estomaterapeuta na atenção a essas pessoas de reabilitação, né, para essa adaptação. Então, é o voltar a viver mais próximo do que era antes, né? É como se fosse um novo normal. Então, você tem que ter um cuidado, todo um cuidado, assim, relacionado a todas as necessidades dele. Então, ele precisa ser visto de forma integral e precisa ver se a bolsa coletora que ele está usando está adaptada para o formato do abdômen dele, para o tipo de estômago que ele tem, se ele tem condições de realizar esse autocuidado, né, em relação ao estômago, se precisa ser um cuidador. E aí entra meu trabalho de fazer esse treinamento da pessoa para esse autocuidado, para a troca da bolsa coletora e dos cuidadores. E aí é todo um apoio psicológico, emocional, de nutrição. A gente faz um pouquinho o trabalho de todos esses profissionais de assistência social, faz os encaminhamentos. E tem que ter todo esse cuidado, principalmente porque a pessoa tem uma questão de autoimagem muito afetada, né, a autoestima. Então, é ajudar esse resgate e lembrar essa pessoa que ele fez uma cirurgia da vida, assim, né, então essa pessoa teve uma segunda chance e agora, com a bolsa, tem condições de ter qualidade de vida. Então, teve uma segunda oportunidade de vida e, com bolsa, ele pode ter mais qualidade de vida. E aí, quais os principais desafios, assim, eu vejo que é mostrar para essa pessoa e tentar ir junto, assim, no sentido de que é possível viver com o estômago, com uma bolsa coletora que tem vida, que dá para voltar a fazer atividade física, ter vida sexual, dá para nadar, né? Assim, dá para fazer muitas coisas com adaptações, com ajustes. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu não quero olhar para o estômago, eu não quero fazer a troca. E é muito importante, se a pessoa ela tiver condições de fazer esse autocuidado, ela aprender, né? Porque isso vai ser a independência e vai ser a autonomia dela. Então, é muito, muito bacana, então, ver esse trabalho acontecendo da pessoa que entra muito cabisbaixa, desanimada, emagrecida. Eu tenho um espelho bem grande lá na sala, e aí elas se olham com aquele modelo de bolsa, assim. Sim. É como se eu fosse uma vendedora de uma loja ali, que eu vejo elas assim no espelho, ai, ficou melhor, gostei. Então, assim, você vê que a pessoa ela já sai ali com esperança, né? Ela vê que tem possibilidade, né? De usar uma bolsa mais discreta, uma bolsa mais adequada para o corpo dela, para o estilo de vida dela. Mas é um desafio, assim, né? Que a gente constrói junto com a pessoa. E aqui entra um ponto fundamental,
que é qual é o fluxo que esse paciente percorre dentro da rede de atenção à saúde no SUS? Então, desde assim, de pensar num diagnóstico, né, a pessoa entra ali ou pelo pronto atendimento, infelizmente, às vezes com obstrução intestinal já, né, e às vezes ela tem que até fazer uma cirurgia de uma urgência, ali, uma emergência, ou ela entra ali pela atenção primária, né, pelos postos de saúde, e ali o profissional médico geralmente vai fazer um diagnóstico e vai encaminhar daí para um outro serviço, né, outro nível de atenção, acaba indo... passando por essa avaliação especializada, aí de um coloproctologista, e aí, com todos os exames e todo o diagnóstico, ele vai entrar naquela fila para o tratamento, né, geralmente é cirúrgico, e depois, nesse pós-operatório, ele vai retornar para a rede, assim, né, dentro dessa rede, ele vai retornar para os serviços, ali no caso, atenção primária e o serviço que eu faço ali no espaço saúde, para ser cuidado no pós-operatório, né? E então a gente vai dando esses encaminhamentos. E Vivian, para quem está assistindo a gente, você conseguiria explicar para a gente, mesmo que superficialmente, o que é referência e contra-referência dentro da rede de atenção à saúde? Certo. Bem assim, brevemente, a referência seria o referenciar, o encaminhar essa pessoa para um serviço. Então, ela sai ali, vamos pensar que ela chegou com uma queixa ali, né, que seja sugestiva de um câncer coloretal numa unidade básica de saúde, e ela precisa, já que ali não vai conseguir resolver, né, fazer esse tratamento, então ela precisa ser encaminhada, precisa ser referenciada. Então, é feito toda essa parte escrita, esses protocolos, e ela vai ser encaminhada para uma especialidade. E aí, a contra-referência é depois, então, no caso aí do paciente com câncer coloretal, e ele passou por todos os procedimentos, inclusive o procedimento cirúrgico, ele retorna da onde ele veio, né? Então, ele volta ali para ser cuidado, no caso, na atenção primária ou ali em outros serviços, né? No pós-operatório. Então, o encaminhamento e seria assim, falando de uma forma mais simples, seria esse encaminhamento e esse retorno, né? Que o ideal é que fosse sempre tudo muito documentado, tudo muito bem reportado para o profissional que recebe, né? Seja nesse caminho de ida para um hospital, seja nesse caminho de retorno para a unidade de saúde. Na prática, funciona mesmo? Então, eu falo que a ida até que vai, né? Porque se não tiver tudo bem descrito, às vezes ele não vai conseguir chegar no serviço. Ele não pode chegar e falar, olha, o médico não pode atender ele lá na unidade básica de saúde e falar, olha, vai lá na Unesp e fala que você está com suspeita de câncer coloretal. Ele não vai ser atendido assim aqui, né? Precisa ter um encaminhamento, né? Isso precisa ser articulado na rede. Mas no retorno, muitas vezes, esses encaminhamentos se perdem. Eu sei porque quando chega para mim, às vezes chega assim, eles chegam o paciente chega com as mãos abanando, né? Ou com papel, com muito pouca informação. Então, assim, eu fico um pouco sem saber o que aconteceu. Então, na prática, eu acho que principalmente a questão da contra-referência, fica faltando bastante informação e a gente acaba não sabendo muito o que aconteceu, né? E é importante entender tudo que o paciente foi submetido, tratamento, para eu poder cuidar melhor, né? Então, por exemplo, se ele colher um exame aqui e ele está com uma anemia, isso pode interferir na cicatrização ali do estômago dele, né? Então, é importante eu saber, assim, todos os processos. Às vezes, se eu não sei se ele está passando, por exemplo, por uma nutricionista, se ele está tomando uma suplementação alimentar, isso também vai interferir na recuperação dele, no processo da cicatrização do estômago. Então essa contra-referência de tudo que está acontecendo é muito importante para quem está atendendo aquela pessoa no momento. E o que os profissionais podem fazer para melhorar esse fluxo? Olha, eu acho que é um tema, assim, isso seria algo grande, né? Mas, assim, pensando de uma forma mais breve, assim, eu acho que se houvesse acesso, por exemplo, essa questão do prontuário eletrônico, tanto aqui na Unesp, eles pudessem ter acesso às informações do prontuário eletrônico na atenção primária e vice-versa, a gente pode entrar lá no prontuário eletrônico, né, e ver o que está acontecendo, qual foi o tratamento proposto, que medicações que ele tomou. Então, assim, muitas coisas ajudariam, né, e eu acho, então, assim, essas redes interligadas, esse sistema de prontuário eletrônico, acho que ajudaria muito, melhoraria muito a comunicação, e também ter, assim,
algo, hoje em dia, né, 2026, talvez a gente tivesse ter acessos mais fáceis com os profissionais que atendem, né? Então, essa pessoa está passando por vários níveis de atenção, mas os profissionais acabam não conversando. Então, que eu pudesse, em algum momento, conversar com o médico, ou o médico tirar alguma dúvida comigo, tivesse um canal de comunicação, tipo, pelo menos um e-mail, um WhatsApp, um telefone que você liga, assim, que pudesse discutir o caso, tirar alguma dúvida. Olha, eu tô com um caso aqui com essa pessoa que fez a cirurgia. Eu posso reencaminhar? Porque tem pacientes que precisam fazer a reabordagem cirúrgica. Ele precisa voltar para um centro cirúrgico. E o que eu faço? Eu tenho que encaminhar ele via pronto-socorro, né? E aí eu só vou saber o que aconteceu quando ele tiver alta ou alguém da família vai me falar, olha, foi internado, fez nova cirurgia. Isso poderia ser facilitado, assim, né? Se a gente tivesse esses canais de comunicação facilitados entre os profissionais, poderia melhorar muito o cuidado. E pensando no cuidado dos pacientes com as estomias, quais são as possíveis complicações? E são várias. Então, assim, quando a gente pensa em complicação, primeiro, assim, quem está atendendo precisa saber avaliar essas complicações, né? Então, o estoma, ele tem que ser de uma cor, assim, um vermelho, um róseo. Ele é uma mucosa, então ele precisa ter uma umidade, tá? Ele precisa ter essa coloração. Então, se ele está mais pálido, ou se ele está mais escurecido, violáceo, ficando preto, assim, opa, sinais de alerta, né? Se ele está muito inchado, também alguma coisa está errado, né? Porque no pós-operatório ele tem um inchaço que a gente chama de edema pela manipulação da alça intestinal, mas depois ela precisa ir reduzindo. Às vezes ele retrai, ele entra no abdômen, né? Às vezes descola ali onde tem a sutura entre a parede do abdômen e o estômago, abre, né? Então tem um descolamento ali. Então tem várias complicações. Às vezes ele sai muito, a alça, ela fica grande, eu falo que fica parecendo uma trompa de elefante, assim, né? Então isso é uma complicação que chama prolapso. Então é muito importante que os profissionais conheçam as complicações, né? Para poder saber se precisa reencaminhar, se precisa ir para uma nova cirurgia, se precisa trocar aquela bolsa coletora, precisa entender o que está causando a complicação, para a gente poder tratar isso. E levando em consideração o que você disse sobre reencaminhar e encaminhar, depois da alta, o paciente ele pode procurar o posto mesmo sem um encaminhamento? Pode. A atenção primária acaba sendo assim, porta aberta, mas aqui em Botucatu a gente tem um sistema um pouco diferente, né? Tem esse diferencial que, como eu trabalho na prefeitura, né? Então, eu sou a coordenadora do programa de estomias, eu sou o polo de dispensação. Então, as bolsas de colostomia, de ileostomia, elas são dispensadas lá no serviço por mim. E como eu sou estomaterapeuta, sou especialista, eu também faço assistência dessas pessoas, né, que usam a bolsa coletora. Então, acaba que em Botucatu esse serviço fica centralizado lá no Espaço Saúde. Então, se ela acabar caindo, essa pessoa procurar lá a Secretaria de Saúde, ou ela procurar uma unidade básica de saúde, automaticamente alguém lá da unidade vai falar, olha, você vai procurar a Vivian no Espaço Saúde, vai entrar em contato com a Vivian, que a Vivian vai dar seguimento nos cuidados. E sobre a bolsa e os insumos, o paciente ele precisa comprar? Não, tem a portaria 400 de 2009, que é uma portaria ministerial, né? Então, aqui no Brasil, todas as pessoas têm direito a receber a bolsa de colostomia e os adjuvantes, que são alguns outros produtos que podem ajudar ali junto com a bolsa, né? A melhorar as condições, a qualidade de vida. Então, não precisa comprar, tá? É direito dele de pegar pelo SUS. As pessoas do convênio, elas pegam pelo convênio. As pessoas que fazem cirurgia particular, né, acaba pegando pelo SUS também, e o pessoal que faz a cirurgia pelos serviços públicos acaba pegando também comigo pelo SUS. Entendi. E existe um processo para que eles consigam receber esses insumos? Esse material, ele vem do estado, né? Então, aqui, no caso, Botucatu pertence à DRS 6 de Bauru, que fornece o material pra gente. Então, eu preciso ter um cadastro municipal dessas pessoas. E aí eu faço um cadastro dessa pessoa lá junto ao estado, a DRS de Bauru. E aí a DRS manda esse material. Então, perante esse cadastro, é fornecido esse material. E aí, todo mês, ele vai retirar esse material lá no Espaço Saúde. E levando em consideração esses processos e tudo mais, quais seriam os maiores desafios hoje em dia? Os maiores desafios?
Sempre tem, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em desafio, a gente tem que pensar assim, desafios para melhorias, né? E para poder cuidar melhor dessas pessoas. Então, acho que a necessidade de capacitação, né, nessa questão do diagnóstico do câncer coloretal. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que já está com câncer, que já está com estoma, né, já está precisando pegar essas bolsas coletoras. Mas lá atrás, se fizer o rastreamento, né, e fizer um diagnóstico precoce, muita gente não vai precisar chegar até mim, usar uma bolsa coletora. Então, é muito importante a gente voltar e pensar nisso. Então, é um desafio e acho que uma proposta, um projeto, uma possibilidade é capacitar os profissionais que estão na rede, né, para isso. Quando essa pessoa já tiver com estoma, é capacitar os profissionais, não só que nem ali eu atendo como serviço especializado, mas que mais profissionais, não só enfermeiros, mas também médicos, possam entender minimamente aí dos cuidados com uma estomia, com equipamento coletor, como tem que cuidar dessa pessoa, quais são essas complicações, né? Saber fazer, assim, pelo menos as orientações básicas. Também, então, capacitar esse outro público, pensando em profissionais da saúde. Ter colonoscopia disponível pelo sistema público a partir de 45 anos. Não, a gente já não fala mais de 50 anos. Infelizmente, cada vez mais chegam pessoas mais jovens para mim, com câncer coloretal e algumas até com metástase. Eu chego a perder pessoas, é muito triste. Então, assim, por mais que capacite esses profissionais, precisa ter o exame disponível. O sangue oculto nas fezes, que é um exame, não é o padrão ouro, assim, mas é um exame que já ajudaria, né? E a colonoscopia a partir de 45 anos para todas as pessoas, independente delas terem sintomas ou não. Né? Que isso fique assim na cabeça das pessoas e dos gestores, igual, por exemplo, a mulher, é difícil uma mulher que não saiba que ela precisa fazer uma mamografia, que ela precise em algum momento fazer um Papa Nicolau, o homem não lembrar que tem o Novembro Azul, que ele precisa fazer um exame de próstata. Então, que as pessoas lembrem também que o câncer coloretal, ele está aumentando, ele está entre os principais aí, principalmente aqui no estado de São Paulo, em pessoas mais jovens. Então, assim, ele precisa entrar como prioridade também. Então, precisa ter colonoscopia no SUS para ontem, assim, que também acho que é um grande desafio. Sim. E banheiros adaptados para pessoas com estomias, né? Porque a pessoa precisa de um vaso sanitário um pouco mais alto para ela poder fazer higiene, assim, né? De uma forma que fique mais facilitado, com mais qualidade de vida. E a gente não acha isso quase que em lugar nenhum, né? Então, seria importante, por exemplo, ter aqui na Unesp um banheiro adaptado, ter lá na prefeitura ali onde eu atendo, poderia ter um banheiro adaptado, né? Alguns serviços, assim, eu acho que seria bem importante. Um shopping, né? Então, alguns lugares maiores eu acho que seria importante. E aí, que eu acho que, assim, os maiores desafios são esses mesmo, né? Pouquinhos, né? São muitas coisas, mas eu acho que são sementes também, né? Sim. Desafios são possíveis sementes de coisas que podem melhorar, né? E caso você tenha ficado com alguma dúvida com a Vivian falando sobre o rastreio e o diagnóstico, vocês podem retornar no episódio 2, que a gente fala justamente do rastreio e do diagnóstico precoce. Bom, quando a gente fala sobre estomia, a gente fala de adaptação, cuidado e acesso. E para isso funcionar, as redes precisam estar conectadas. Ter um encaminhamento, ter uma comunicação muito legal iria ajudar muito no processo. E entender a estomia é reduzir o medo e melhorar a qualidade de vida. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Vivian por ter compartilhado essas informações tão importantes com a gente hoje. E você que acompanhou a gente durante esses 5 episódios do Colocast. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade. A gente que agradece, Vivian. Bom, e mais do que explicar sobre o câncer coloretal, a nossa intenção aqui foi mostrar que o cuidado ele vai muito além do hospital. Se você acompanhou a gente até aqui, fica o nosso agradecimento. A gente espera que o nosso conteúdo tenha ajudado a diminuir dúvidas e reduzir medos e trazer mais clareza sobre esses processos. Obrigada a todos que estiveram com a gente nessa jornada. Aproveite e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à saúde, porque informar-se também é uma forma de se cuidar.